Diretor Santana e Sagrada Família. Meu nome é Natália e eu estou aqui para mais um vídeo da série O Tempo Comum. Hoje vamos falar sobre a espiritualidade desse tempo litúrgico. Você sabe o que é espiritualidade? Se nós formos recorrer ao dicionário pelo significado dessa palavra, ele vai nos trazer simplesmente substantivo feminino, qualidade do que é espiritual, característica ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística, religiosidade, misticismo. Mas para nós, esse significado que traz o dicionário não basta. Para nossa fé, é preciso aprofundar o sentido dessa palavra. O padre Marcelo Silva, que é mestre em psicologia pela PUC Minas, num artigo muito bacana que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês poderem conferir, ele diz, citando o carmelita Frei Cláudio Van Barlen, que a espiritualidade diz respeito a uma maneira determinada de viver a globalidade da vida, isto é, seus afazeres cotidianos, superações, desafios, alegrias, sofrimentos, projetos, tudo orientado à luz da fé cristã. Essa compreensão da espiritualidade tem a ver com um jeito de ser da pessoa perante a vida interior e exterior. E nesta via de Frei Cláudio, cada um vai ter o seu próprio jeito de revestir-se desta globalidade, ou seja, a nossa maneira de ver a vida e de viver a vida como um todo à luz da fé em Cristo. Em um texto sobre a mística e espiritualidade, o teólogo e mestre em teologia Felipe Magalhães Francisco, ele nos diz que para o cristianismo é o Espírito Santo responsável por nos colocar na dinâmica da configuração da nossa vida à vida de Jesus. É o Espírito quem mantém viva em nós a memória do ressuscitado, e este que nos integra à vida do Pai. Dessa maneira, observa-se que é próprio da espiritualidade o mover do Espírito de Deus e também o nosso. Colocar-nos diante do sentido de que para o cristianismo é Deus. Essa espiritualidade precisa tocar o cotidiano da vida, pois ele é o lugar no qual a irrupção de Deus vem ao nosso encontro. Conforme foi explicado nos outros vídeos, durante o tempo comum nós não celebramos na liturgia grandes acontecimentos da vida de Jesus e da igreja, como o Natal ou a Páscoa. E por isso a tendência é que as celebrações dominicais sejam vistas como uma repetição. O grande desafio do tempo comum, o tempo ordinário, é justamente manter viva a memória do mistério pascal. Durante o tempo comum, o memorial da Páscoa deverá se prolongar e no cotidiano experimentar algo dessa superabundância do encanto pascal. Esta é uma tarefa difícil, fazer a celebração de cada dia uma memória da Páscoa, pois exige mais do que a valorização da festa anual. Sem desvalorizar as solenidades e os outros tempos litúrgicos, é preciso aprender a celebrar cotidianamente como Jesus nos ensina a orar diariamente e continuamente. A celebração do dia comum deve cuidar de ser expressão da vida cotidiana. É na forma de viver que se vai definir a liturgia. No dia a dia de uma comunidade que celebra uma ou mais vezes por semana, é praticamente inevitável certa rotina. Ninguém consegue viver a novidade de elementos comuns todos os dias. Algumas comunidades têm se esforçado para mudar o ritmo e às vezes a forma das celebrações. Mas também não é simples inovar a cada dia com uma coisa nova, sem cair na superficialidade. É preciso cuidado para não se perder no sentido, assumir o desafio de viver a liturgia no cotidiano.
Não adianta a gente trazer aqui uma lista de sugestões e normas para tornar as celebrações mais pascais. A liturgia é o que é. No tempo comum, essas expressões são mais discretas mesmo. É preciso que se conheça o que está sendo celebrado, que se mergulhe no mistério e então celebraremos de uma maneira mais autêntica. Uma celebração é mais pascal à medida que ela tem a capacidade de apresentar a vida a Deus e receber de Deus essa vida transformada. Como nós já vimos anteriormente, a espiritualidade, a maneira com que cada um acolhe o Espírito e vivencia a sua fé, ela é individual, é um espaço dentro de si. E a liturgia, ela deve respeitar essa interioridade de cada um, mas ela é vivida em comunidade. Torna-se visivelmente mais pascal a liturgia que ressalta a comunhão e a relação entre as pessoas. A liturgia é um movimento individual e comunitário em direção a Deus. Por isso, a ação do Espírito transforma o que é individual no que é comunitário. Jesus Cristo cria uma nova comunhão, faz-nos ver de modo novo o rosto do outro, o rosto do irmão. O estilo afetuoso é então uma coisa essencial se nós queremos celebrar de modo mais profundo, especialmente durante o tempo comum. Diante do tempo em que estamos vivendo, onde a convivência comunitária não é possível, pelo menos não fisicamente, nós devemos fazer o esforço de aceitar a ação do Espírito para irmos ao encontro do outro, ainda que não possamos ir ao encontro do outro fisicamente, né? Mesmo em isolamento social, que nós possamos estar em comunhão, fazermos juntos a memória da Páscoa de Jesus. Que nesse período possamos deixar que a ação do Espírito nos leve a ver o outro, o rosto do irmão, quem quer que ele seja, de maneira nova, conforme Jesus nos apresenta. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima. Não deixem de ver e curtir os vídeos do nosso canal. Até mais.